Queremos cumprimentar a todos com a paz que excede a todo entendimento humano e que só o Senhor Jesus pode nos dar. Hoje nós vamos ver as 3 coisas que Jesus fazia para vencer as mais difíceis tentações e que nós também devemos fazer. Amém? Nós, para que possamos meditar nesta palavra, precisamos lembrar-nos que Jesus foi tentado muitas vezes pelo inimigo. Lucas, no capítulo 4, ele começa falando sobre essa tentação e até o verso de número 13. Então, Lucas 4, do 1 ao 13. Se você tiver sua Bíblia aí, mantenha ela aberta para que você possa entender realmente aquilo que Deus quer falar comigo e com você, conosco nessa noite. Amém. O texto que narra a tentação de Jesus no deserto, ele é muito conhecido de todos nós. No entanto, nós temos nele pequenos detalhes que passam despercebido de muitos leitores. Jesus passa por grandes tentações e vence todas elas. Sendo assim, o nosso exemplo maior de como passar pelas tentações do inimigo, não tem ninguém melhor para nos ensinar do que o próprio Senhor Jesus, né? E assim, então, sermos vitoriosos como ele foi vitorioso, vencendo Satanás ali no deserto, na tentação. Então, queridos, o que Jesus fez de tão especial que fez dele um vitorioso? Nós vamos ver nesta noite. Aprender então essas 3 coisas, vai nos ajudar realmente a que nós possamos ter grandes vitórias todos os dias. Amém? Então, as 3 coisas que Jesus fazia para vencer as mais difíceis tentações são: primeiro, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Querido, salta aos olhos o trecho da narrativa feita por Lucas, no capítulo 4, acerca da tentação de Jesus no deserto. Veja o que o texto diz. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas 4, verso 1. Então perceba aqui, começamos a perceber que Jesus não estava 30% cheio do Espírito Santo. Não estava só um pouquinho cheio, ou de vez em quando cheio. Jesus estava cheio, sempre cheio do Espírito Santo. Estava plenamente cheio do Espírito Santo o tempo todo. Isso faz muita diferença na vida do cristão. Estar cheio do Espírito Santo é ser guiado por ele no dia a dia, é ter um relacionamento com ele e ter santidade na vida, prática da palavra do Senhor. Amém? Queridos, são coisas onde os cristãos muitas vezes falham terrivelmente e por isso não é de se admirar que caiamos em tantas tentações, nós humanos, nós cristãos. Jesus mostra que vencer as tentações é algo que fazemos quando estamos cheios do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo agora para enfrentar as tentações que o inimigo poderá lançar sobre você essa semana? Hoje é segunda-feira, estamos começando praticamente a semana. Sabemos que a semana começa no domingo, né? São 7 dias, mas hoje é o primeiro dia em que trabalhamos, em que saímos mais, vamos ali e lá resolver tantas coisas. Será que estamos preparados para esta semana? Então vimos nesse primeiro ponto que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo e essa foi uma dos pontos onde ele teve vitória sobre o Satanás. E com isso ele nos ensinou a também
estarmos cheios do Espírito Santo para que possamos vencer o maligno. Agora, o ponto de número 2, nós vamos ver o seguinte: Jesus estava andando no propósito de Deus. Observa nesse mesmo versículo que nós citamos acima o trecho: foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ainda em Lucas 4:1. Jesus estava no deserto pela vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Quem gostaria de estar em um deserto sendo filho de Deus e sabendo que existem lugares muito melhores para se estar? Jesus mostra que estava na total dependência de Deus ali. Jesus mostra que estava completamente na dependência de Deus. Estava jejuando, sendo levado para passar por momentos difíceis, mas não era isso que importava, mas sim fazer o que Deus desejava que ele fizesse. Isso faz muita diferença. Ele estava andando no propósito de Deus. Você tem andado no propósito de Deus? Você talvez pergunte, mas pastor Egil, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Palavra de Deus deixa muito claro essa resposta para você e para mim e para todos nós. E isso faz diferença. Ser guiado pelos propósitos de Deus nos levará sempre ao caminho que Deus quer para nós, ainda que seja um caminho muito difícil. O grande privilégio, porém, é que quando nós somos guiados por Ele, nós somos fortalecidos. Ao passo que longe dos caminhos do Senhor, mesmo que estejamos em bons lugares, agradáveis ao nosso coração, nós estaremos enfraquecidos e vazios no Espírito Santo. Nós seremos uma presa fácil para o tentador. Cairemos diante dele. Então, queridos, nesse segundo ponto precisamos gravar no nosso coração, e Jesus nos ensinou isso. Ele estava andando no propósito de Deus. Estamos andando no propósito de Deus? O caminho que você está trilhando agora na sua vida é a vontade de Deus? Está nesse momento certo de que você tem vivido nos caminhos que o Senhor quer para a sua vida? Então vamos para o terceiro ponto para finalizarmos essa mensagem desta noite. Jesus estava com a palavra de Deus no coração. Como ele venceu o inimigo todas as vezes que o inimigo propunha algo para ele fazer, ele preferia citar a palavra de Deus. Mas por que ele citava a palavra de Deus? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Jesus disse que nós temos que conhecer, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então Jesus, ele estava com a palavra de Deus no coração. Chama muita atenção, queridos, nas tentações lançadas pelo diabo, que ele buscava os pontos de fragilidade de Jesus. O inimigo buscava os pontos frágeis de Jesus. Naquele momento, fome. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. Transforma essas pedras em pães. Ele está com fome. Também os desejos do coração humano, poder, glória. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Ou seja, buscando realmente desafiar poder e glória. No entanto, a reação de Jesus, que estava cheio do Espírito Santo, aleluia, a reação de Jesus, que estava cheio do Espírito Santo e andando no propósito de Deus, foi combater a tentação com a palavra de Deus. Em uma das investidas do maligno, ele disse, veja bem o texto, fala, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Lucas 4:4. Não só de pão viverá o homem. Aí ele continua dizendo, da onde? Mas da palavra de Deus. Isso nos diz muito sobre a importância de estudarmos a Bíblia.
E quando nós insistimos, quando nós vemos os líderes, pastores, convidando a igreja para participar da escola bíblica dominical, é porque estamos realmente tentando fazer com que os amados, queridos, possam estar aprendendo um pouco mais, já que muitas vezes em casa, no trabalho, enfim, não tem o tempo necessário para fazer isto. Nós os chamamos para fazer. Queridos, essas investidas do maligno, então, Jesus venceu a todas. Muitos estão caindo diante do inimigo porque não investem tempo no conhecimento da palavra do Senhor. Jesus mostrou que a Bíblia é uma espada afiada para acabar com o inimigo. Mostrou também que alguém cheio do Espírito Santo e guiado por Deus sempre amará a Bíblia Sagrada, confiará nela e a terá em seu coração. Por fim, usará para obter vitória em todas as tentações que se apresentarem. Para ter vitória. Aleluia. Como anda a sua relação com a Bíblia, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo agora, como anda a sua relação com a Bíblia? Você é capaz de usá-la como uma espada afiada para vencer as tentações do inimigo contra a palavra de Deus? Você é capaz? Aleluia. Então, queridos, nós vamos concluir nessa breve meditação da Santa Palavra de Deus, dizendo que a vitória está à disposição de todos os servos de Deus, mas ela não vem sem luta. Jesus não se sentou à beira de uma piscina e ficou esperando a vitória chegar. Ele teve que se dedicar, teve que ter intimidade com Deus, teve que crer e aceitar, ser guiado pela vontade do Senhor, mesmo em lugares e em momentos difíceis da sua vida. Ler, aprender, memorizar a palavra de Deus, tudo isto tem custo, tem preço a pagar, tem esforço a ser empregado. Quer vencer, meu querido, minha querida, você que me ouve? Então é necessário pagar o preço. Esses 3 pontos, que eles fiquem no teu coração, gravados, que o Espírito Santo faça isto. Essas 3 coisas. A primeira, Jesus estava cheio do Espírito Santo, por isso venceu a tentação. Seja cheio. Não pela metade, não 40%, 50%, 60%, cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus estava andando no propósito de Deus. Ande no propósito de Deus. E aí finalizamos dizendo, Jesus estava com a palavra de Deus no coração. Sem a palavra de Deus, estamos completamente sem recursos para vencer ao inimigo. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Nem vai dar tempo para a oração final, porque o tempo já se esgotou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.